Boa noite, meus irmãos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, presentes mais uma vez nessa nossa exposição, agora no mês de junho. Nós queríamos, inclusive, falar para vocês que esse tema será desenvolvido em duas partes, por ser um tema bastante vasto, e nós tentaremos, em duas partes, pelo menos tentar suprir uma parte do que realmente é essencial. Aqueles que estão entrando, um grande abraço, é um prazer vê-los. Aqueles que estão viajando ou a caminho, que recebam o meu abraço fraternal. Vamos, nesse momento, agradecer a Casa de Hamed, ao mentor, pela oportunidade adquirida. Fechar os nossos olhos agora, irmãos. Esquecer dessa semana, que provavelmente foi uma semana difícil para todos, para alguns talvez até mais fácil, mas todos nós sempre levantamos com um sentido de ter paz. Então, vamos deixar para trás todas as mazelas, se houverem conflitos, se houveram conflitos também, mentalizar a presença desse irmão maior entre nós, que é o nosso Cristo cósmico, Jesus Cristo. E vamos então rezar a oração que nos foi ensinada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite novamente para aqueles que estão entrando. Tema de hoje: o que é o karma? Atualmente, karma é uma palavra muito familiar até para todas as religiões. Ela é a ação do corpo, da fala e da mente. Uma ação totalmente voluntária. Nos círculos mais cultos, irmãos, muitos, com muita ironia, desdenham até esse aspecto e consideram o karma uma passividade, têm medo, se desculpam por falta de responsabilidade. E o karma, na realidade, irmãos, ele se liga intimamente às nossas realizações. O que somos agora é muito importante. O que nós pretendemos fazer de nós mesmos no futuro é de importância vital, totalmente. E o fazer, irmãos, é toda responsabilidade nossa. E às vezes a palavra karma é pronunciada com algum espanto, às vezes suspirando, um suspiro, porque ela exprime uma aparente resignação à vontade de Deus. É como se nós estivéssemos nos culpando por termos errado em função de Deus. O pensar no karma é como um poder fora de mim, e ele significa que a gente não sabe interpretá-lo. Nós temos que entendê-lo. E a gente não sabe nem conduzi-lo. Mas tentar empreender a atuação dele significa expandir nossos objetivos, bem como descobrir, irmãos, os limites dessa atuação. Nós temos que entender que a unidade entre o nosso caráter e o nosso destino é indivisível. E a conexão entre o nosso modo de pensar e o curso do que irá ocorrer será bastante infalível. Os pensamentos, irmãos, as emoções e as ações habituais irão colorir e moldar nessa visão geral do mundo onde habitamos o que é o karma. É um fator principal que temos que começar a pensar que a maneira como as coisas parecem ser e a maneira como elas realmente são e tem de ser,
não podem ser mudadas. Eu sou isso, você é isso, o mundo é isso. E quando o pensar se tornar um hábito e a compreensão da lei natural se tornar conhecido como karma, se tornará benéfico para nós essa sabedoria. Os ensinos sobre esse karma não afirmam absolutamente que nós devemos nos resignar passivamente às coisas. E as coisas como elas parecem ser, na realidade. Só vai dizer, na realidade, respeito, irmãos, a conscientizarmos de nossa própria capacidade individual de olhar com mais clareza e agirmos mais profundamente e efetivamente em nossa vida. O karma deixa claro, muito claro, se conseguirmos dominar a força que cria e altera os hábitos, nós vamos estar nos alinhando com a força que cria e transforma o mundo. Essa força é a energia Deus. Temos de lembrar que desejos, hábitos e a maneira de pensar do ego instalaram-se através de muitas vidas passadas terrenas. E compreender o que é esse karma na realidade nos tira desse isolamento interior e nos leva além das questões básicas como autopreservação e de como podemos evitar as dores que sejam éticas, dores físicas, dores mentais ou dores emocionais. Nós só temos que aprender e crescer por meio de ações e tudo mais que gostaríamos de ver de bem ou bom no mundo. Nesse barco, ou nosso barco chamado vida, nunca chegaremos a qualquer lugar se nós não lançarmos um outro barco mais correto ao mar para termos esse mundo melhor entre nós e dele fazemos parte, na realidade. E temos que melhorar o respeito com ações voluntárias que serão resultados dessas ações nossas não criadas corretamente, melhorando pensamentos, emoções que nutrimos e que irão nos levar a essas boas e excelentes ações. Existe uma passagem do Cristo cósmico, do Jesus Cristo, onde ele diz: a vingança é totalmente minha. Na realidade, não é para nós ficarmos assustados, mas no caso de nossos fracassos e erros, embora no plano espiritual, tudo isso irá ser pesado, porque nós estamos aqui em aprendizado nessa escola, oficina, hospital chamado Terra. O karma em si é a causa que iniciou sua ação através da vontade. Não é efeito absolutamente, não é lei de recompensa. Existe necessidade de leis melhores que essa até. Na realidade, o karma é uma lei de responsabilidade pessoal. É muito importante que nós atuemos e pensemos nessa condição. Se nós aceitarmos a doutrina do karma junto com a reencarnação, então o nosso centro de despertar e responsabilidade pela vida e pelo curso de nossa vida nos levará a uma autodisciplina sem exageros, na realidade. Então nós temos que pensar sempre nisso. Se pensarmos em leis, irmãos, a lei de causa e efeito, ação e reação, justiça e misericórdia, que governa todo o universo e todos os seres, essa lei está embutida no âmago do nosso ser, está no nosso átomo semente desde a criação. E de todas as pregações, profecias, parábolas, ensinos do Mestre, essa lei está sintetizada na sublime máxima do Cristo, que é: a cada um será dado de acordo com as suas obras.
Veja a responsabilidade que nós temos, que eu falei anteriormente. Cada um de nossos atos, irmãos, vai fazer eco infinitamente, movendo vibrações em todos os níveis de consciência. Ou seja, ações boas equilibram ações anteriores que foram desarmonizadas ou conflitantes. E podem vir, inclusive, a dissolver o karma engendrado nosso, que supostamente seria ruim. E um dia qualquer de convívio humano poderá tornar-se fraterno, com vínculos e sem as mágoas que as experiências negativas nos proporcionaram ou deixaram de ser feitas porque nós nos comprometemos. A luz nossa que recebemos quando criados, hoje se torna oculta em face dessa névoa de obscurantismo social, político e econômico. E através desse arbítrio falso, nós estamos deteriorando totalmente o nosso ambiente de vida, com as mortes, com as ações devastadoras, com o estrago do meio ambiente, com o solo, estragando as nossas próprias buscas, porque o karma, ele é a conta das nossas ações, seja ela quais forem. E ao analisarmos os ciclos, às vezes se torna muito tarde remediar esse ciclo. E a vida, e às vezes nessa vida não há como justificar, nós temos que partir daqui com débito e crédito, porque nós temos um banco lá em cima chamado Banco de Deus, Banco do Reino de Deus. E esse banco, meus irmãos, ele é muito sério mesmo. Então, segundo o karma, todo o universo é um sistema de autorrealização. Ele é contínuo, é uma existência de atividade que irá depender de nós, e se algo muito maior do que ele mesmo se apresentar, dele se origina. O sistema como um todo, ele ganha, perde, ou pode permanecer o mesmo, intacto, estagnado, dependendo dos membros que o fazem. Esses membros são nós. O karma nos garante, em sua situação lógica, uma garantia de uma participação significativa na vida do todo maior, ou para melhor ou para pior. Temos de lembrar que viemos ao mundo com coisas benignas ou maléficas. Nós estamos aqui justamente para aprender, todos nós. Erros e acertos fazem parte, fracassos e também desilusões fazem parte. Então, tudo veio incluso nesse pacote chamado nascimento, ou volta ou retorno. São frutos de épocas passadas para nascermos de uma forma um pouco melhor. Os destinos e caminhos apresentados externos irão depender das tendências internas nossas, onde proporcionalmente poderão ser controláveis ou alteráveis de acordo com a posição nossa espiritualmente de contornar as situações. A nossa vida aqui, irmãos, é muito simples, também restrita, e temos também uma parte dela que será livre. Livre de escolha e controle, dependendo desse arbítrio que nós escolhemos para o nosso meio. O restante será predestinação ou destino. Tudo já desenvolvido e marcado para acontecer para nós. Ninguém, irmãos, precisa aceitar a reencarnação para poder compreender o karma. Só que o karma e seus efeitos se concretizam muito rápido demais. É assim, ó. O karma é lei de equivalência criativa, lei da retribuição, lei da responsabilidade individual e assim por diante.
E nem devemos falar lei porque pode até ser mal interpretado, mas sim devemos honrar ou infringir e escolher entre obedecer ou desobedecer, dependendo de nós. Nós teremos explicações como ações passadas, atos e poderes de intenções presentes, pensamentos mal colocados, atitudes mal colocadas, enfim, todas as noções são válidas, inclusive as que falei acima. Vamos lembrar que a vida é uma estrutura extremamente ordenada de oportunidades, causas e conflitos. Nós precisamos pensar nisso. E algumas dessas chances, irmãos, e oportunidades são oportunidades materiais e não espirituais. Nós confundimos as coisas. Nós lutamos para materialmente, nós pensamos assim, eu vou querer estar bem no ano tal, vou querer ter isso no ano tal, mas nós não temos controle sobre os momentos e a ordem no qual esse karma irá aparecer. Simplesmente eles aparecem do nada. E a cada momento podemos rejeitar ou escolher o que achamos que será o melhor, irmãos. Cada escolha nossa representa, errada ou certa, vai encerrar consequências e representará consequências, de acordo com a intenção nossa. E a vida nunca volta a nos apresentar exatamente a mesma oportunidade ou chance. São os famosos ônibus ou bondes que nós deixamos passar e isso não volta, não retorna mais. E a cada momento vivido, estamos vivendo consequências feitas anteriormente por maus atos, pensamentos, atitudes, emoções, desejos e vontades. Nossa vida é predeterminada sempre a curto prazo e o tempo aqui é curto, efêmero, pequeno, para tantas coisas e realizações que queremos ou pensamos em fazer com nossa vaidade, nossa presunção e presumidos que somos. E as coisas em andamento devem seguir o seu caminho em curso da maneira que foi proposta para nós a cada espírito individualmente. Na real, toda interpretação desse mundo e do nele existe, no que existe, é feito por crivos, por filtros nossos. Nós temos tendências, desejos, vontades que fornecemos por repetidas escolhas até de passado. Mas dependendo de nossas escolhas, às vezes o arbítrio nosso pode até sair vitorioso. Existem possibilidades. Temos um curto prazo e um longo prazo nesse desejo, vontade e realizações. Tá bem, existe um balanço até, como se fosse. Nós precisamos melhorar nosso pensar e assim melhorarmos nosso karma. As escolhas de hoje alterarão ou confirmarão o curso de nossa vida para o futuro. E quando nós retornarmos, esse futuro é aquilo que nós pensamos lá no passado. As escolhas desse passado estão em curso agora nesses momentos, irmãos. Nós temos que aproveitar o mais possível. Cada vez mais é cobrado isso de nós. A lei do karma em si é uma das leis básicas do universo material. Ela conduz à harmonia, fazendo retornar a cada um o efeito das suas ações, de modo que essas ações possam ser elevadas, transformadas ou transmutadas. Nossa evolução só se dará por reequilíbrio entre as partes, causa e efeito e ação e reação. Essa lei regula também o macrocosmo, que é a condição superior divina, e o microcosmo, que somos nós, que é o ser humano em si.
Nós somos um microcosmos do macrocosmos, ou seja, somos cópias fiéis do universo. E enquanto nós não evoluímos como deve ser, nós teremos acontecimentos e ficaremos nesse vai e vem, que é a lei do karma material, nessas idas e vindas do mesmo jeito. Nós ficaremos nessa escola chamada vida, nesse local chamado Terra, nós ficaremos repetindo de ano a ano, sempre nas mesmas matérias. E ao repetir, vai chegar uma hora onde nós não poderemos mais frequentar essa escola. Deveremos ir para alguma outra escola, às vezes bem inferior. Nós temos um caminho longo, representando os primeiros estágios que buscam a sabedoria superior. Não se pode saltar degraus e a natureza não dá saltos. Nós temos estágios a cumprir, valiosos de aprendizados aqui na Terra. Temos um caminho longo de formiguinha, trabalhando em nós mesmos tudo aquilo que são valores que nós esquecemos, deixamos de ver ou naquele momento não eram importantes porque estávamos buscando o materialismo exacerbado, até porque chegou um ponto que, uma certa idade, nós acabamos por despontar que deveríamos ter buscado uma espiritualidade muito antes de tudo. Essa Terra é uma escola grande, uma oficina de trabalho muito grande, e a humanidade é toda a nossa família. Hein? Então, cada dia, meus irmãos, é uma oportunidade única de aprender, colocar em prática tudo aquilo que nós precisaríamos aprender e saber exatamente onde nós devemos ir. Vamos lembrar sempre, que nós somos hoje em virtude de nossas ações. Somos exatamente hoje das ações que nós praticamos no passado. Na sua concepção original, o karma inclui também ações mentais também. Ele é uma forma do poder da mente universal, realizar esses ajustes em nós, corrigindo, restabelecendo a harmonia e produzindo equilíbrio para compensar tudo aquilo que nós viemos errando, ou estamos ainda, ou continuamos ainda a errar. Vamos lembrar que a todo momento, em algum lugar, de alguma maneira, tudo o que fizemos, ou tudo o que fizermos, ou tudo o que nós vamos fazer, pode gerar karma. O karma ele pode ser gerado 24 horas por dia, em atos, atitudes e ações. Tanto é que nos é solicitado um exame de consciência toda noite daquilo que nós nos propusemos a fazer e nós não conseguimos fazer por várias condições. E nenhuma ação se esgota ou termina durante a execução do karma. Toda ação tem consequência que retorna inexorável a quem o praticou. Os ensinos do karma não nos transformam em fatalistas, apáticos e sem coração, e não nos deixa sermos vaidosos e individualistas. Ele não oferece desculpa pelas nossas fraquezas e nem nos promete virtudes ilusórias. Na real, o karma incute em nós uma visão permanente de equilíbrio de novas situações e possibilidades. Ele nos dá a visão do que somos capazes de fazer. Na realidade, somos capazes de tudo e de melhorarmos a nossa condição hoje para não gerarmos mais karmas na realidade. E o karma em si, ele rejeita tudo, ele rejeita a predestinação divina, como se fôssemos obrigados a uma prisão encarcerada, conforme os materialistas falam por aí. Nós não temos uma prisão encarcerada. Ele rejeita que pensamentos e atos determinará a ambição
física onde nós estamos atuando. Ao contrário, o karma nos dá a chance de moldarmos o ambiente nosso e a nós mesmos de uma forma muito salutar. Nós podemos até enriquecer onde estamos ou negativarmos a natureza da vida que levamos agora. Tudo depende de nós. Tudo vai depender de nós. Ele nos fala muito para não ficarmos parados como mendigos, pedintes, pessoas maltratadas, porque ele simplesmente é. O karma é. E todo arbítrio passado é o que está acontecendo hoje. E assim será o futuro pelo arbítrio de agora. O que nós temos a favor nosso, irmãos, é a vontade entre os dois tempos do hoje e do futuro. Nesse meio termo, nós temos esse agora, o já, nesse exato momento, onde eu posso pensar e repensar em mudar, em transformar aquilo que há um minuto atrás já ficou errado. Então, o simples fato de estar errado, eu posso já ter criado não um karma pesado, mas sim uma atitude onde eu sou obrigado a corrigir. É necessário também, irmãos, novas perspectivas de crescimento do nosso interior para o meio externo. Nós não podemos culpar a ninguém pelo nosso karma, porque nós somos individuais. Ninguém gera karma para nós ou por nós. Nós, quando odiamos, esse ódio fica conosco, não vai para a pessoa. E se a pessoa nos odeia, fica com ela. Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e atos. E o universo não existiria do modo como ele é, se não fosse sustentado por uma espécie de equilíbrio que o mantém unido. O universo em si ele é coeso. Existe uma ordem equilibrada nesse caos. E entre nós também tem de existir essa ordem, porque essa equidade com a mente do mundo, que é Deus, e entre o todo, entre as pessoas da humanidade, é um princípio fundamental do karma. A equidade, ou seja, nós temos nós, a humanidade e Deus, sempre assim. Então, temos que considerar, irmãos, o karma um aspecto divino e inseparável do grande ser Deus, ou também como uma das maneiras que ele se manifesta como presença, cobrando as nossas faltas. O karma não é um poder extrínseco, principalmente não é extrínseco ao eu, que impõe de modo implacável as suas leis para que nós nos submetamos integralmente a ele. Pelo contrário, em virtude do mundo nosso ser todo mental, ele age como uma força que atua em tudo e em todos, e não em pessoas da humanidade. Quando realmente não tivermos mais o arbítrio, nós seremos atraídos a um estado de impessoabilidade. A impessoalidade é uma coisa, o ser impessoal, onde a tua manifestação não será mais levada em consideração, porque você já está num nível considerado transformado. As nossas preferências, limitações e tendências a levar em conta os próprios interesses deixarão de existir. Isso é importante. Na real, nós estaremos nos doando a um propósito maior e até poderemos um dia compartilhar com todas as situações avançadas e podemos inclusive compartilhar com seres mais avançados de outros orbes. Os nossos pensamentos densos e a nossa preocupação com o acúmulo de bens e as indiciocrasias do ego terão de ser mudados. Nós temos que mudar o nosso estado vibratório para que se instale em nós uma nova consciência. E só assim nós poderemos melhorar. Então, ainda não concluindo, mas colocando de uma forma mais salutar, todos obedecemos sem saber, sendo bons, sendo maus, tendo boa vontade, tendo má vontade,
tendo os olhos abertos por amor e sustentados pela justiça de Deus, à lei dessa responsabilidade. Os maus de má vontade nas trevas, revoltados com raiva, serão esmagados pela mesma justiça do Todo Maior, porque o mundo em si ainda é uma grande Jerusalém. E dentro desse mundo figuram seres humanos de todas as categorias. Por enquanto, irmãos, ainda temos cruzes como aprendizado. Então que cada um abençoe a sua, procure segui-la sem receio, buscando a vitória desse amor. E pelo exílio do corpo na realidade, pelas ações, pela vontade, dos efeitos, essa lei é lei da retribuição, não da mesma moeda, mas sim uma lei de reflexão para nós. Toda ação se reflete e retorna a quem praticou de uma forma, às vezes, muito próxima. E todo o pensamento é refletido e volta à sua origem, como se na frente houvesse um espelho imenso cósmico. Isso é muito filosófico, mas é real. É como se nós estivéssemos nos vendo quando nós atacamos e a nossa consciência vem e fala assim: você machucou alguém. E no fundo nós sabemos que isso aí vai voltar para nós, de alguma maneira. Então nós temos uma lei ética e não de consequência, porque o universo é sábio. Então cada um de nós deve procurar perceber o que está buscando, se é o finito ou o infinito. E de repente a coisa vai depender da resposta que nós tivemos interiormente. Aí muitas oportunidades poderão se abrir, meus irmãos. Então, na realidade, o que nós temos que pensar sempre é o seguinte: eu sou isso aqui. Você é isso aí. O mundo é isso aqui. O mundo é dessa maneira. Ele não vai mudar por nossa causa, por nossa vaidade, por nossa presunção, pelo nosso materialismo exacerbado, ou porque eu sou demasiado rico, abastado, ou porque eu sou muito pobre, mas o mundo não muda. O mundo ele continua sendo desse jeito. E todo o pensar se torna um hábito e a compreensão dessa lei natural se torna conhecido como karma e se torna benéfica para nós essa sabedoria. Vamos imaginar claramente: tudo que eu estou fazendo, ele se reflete algum dia de alguma maneira. Então vamos nesse momento, irmãos, pensar de uma forma salutar, definitiva e reavaliar, reorganizar. Vamos parar de coisificar situações, pessoas. Vamos procurar dar maior valor à nossa vida individual única nesse momento, nessa encarnação. Vamos procurar ajudar o próximo da melhor maneira possível, sem procurar criticá-lo, sem procurar demovê-lo de situações que podem vir a ser prejudiciais para ele em função daquilo que nós fizemos com ele. Nesse momento eu finalizo a nossa exposição humilde, agradecendo aos mentores da casa, ao mentor Hamed. Agradeço a vocês estar presente. Em julho estaremos finalizando a segunda parte. Como eu disse anteriormente, o tema é bastante vasto. Na realidade, deveria ter outras partes, mas nós estamos procurando fazer de uma forma bem singular, uníssona, que todos possam entender com compreensão na linguagem mais tranquila possível. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Eu agradeço. Namastê para todos. Fiquem em paz. Que Deus os acompanhe e o Cristo cósmico esteja no lar de vocês, dentro da vossa mente, do teu coração e tudo mais. Graças a Deus e a Jesus.